Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar Rebeca e Felipe. Rebeca, minha filha. Deus, Felipe, meu filho também. É assim que eu considero. Que tu possas satisfazer os mais profundos desejos do seu coração, dos seus corações. Que eles provem, Senhor, de coisas que a mente dele ainda, as suas mentes não alcançaram. Que tu possas tratá-los profundamente e capacitá-los também de uma forma sem igual, nesses estágios, nessa experiência de estarem indo ao exterior e morando no exterior. Ó Deus, que a gente possa ficar perto deles e que não demore muito para a gente estar novamente juntos, Pai. Ao mesmo tempo que eu agradeço a disposição e oro pela vida do Manuel, do meu amigo Manuel, do nosso baby, que a gente sabe que não é fácil a sua vida, que ainda está afastado da sua família, ainda vai ficar um tempo, mas em nome de Jesus eu te peço que tu possas arrumar todas essas coisas que às vezes apertam e nos deixam com o coração apertado, para que Deus e o Manuel façam um trabalho excepcional no grupo de educação, na diretoria de educação. Ó Deus, que tu possas ser com ele, dar uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria que vem do céu, e que em nome de Jesus, os nossos jovens, os nossos adultos, nossas crianças sejam impactados por esse grupo, por essa diretoria que é tão importante, Pai. Também, Deus, aproveitando a presença do Dr. Eduardo, nós não podemos deixar de orar pelo Brasil, por tudo o que está acontecendo no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, tem misericórdia da nossa nação, levanta homens justos, honestos, íntegros, Senhor, que a tua igreja esteja constantemente orando e que prevaleça a justiça, o amor, a misericórdia, Deus. Deus, age, Senhor, sobre essas casas legislativas, sobre o Supremo, age sobre esses poderes, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus que toda a corrupção e a impunidade que alicerça, ela seja desbaratada, destituída, extirpada, e que a gente viva dias de um país próspero, de um país cristão, de um país que exalta e glorifica o teu nome. Oramos a ti, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Obrigado, Felipe e Rebeca, obrigado, Manuel, Deus abençoe. E já dando prosseguimento, o Filipão já vai ficar aqui, pega a tua Bíblia lá, ok? Que nós estamos com o tempo um pouquinho adiantado, e vamos ouvir um pouquinho sobre o que está na cabeça desse homem que pensa em educação, mas pensa em medicina 20 horas por dia. Pai do Senhor, boa noite. Privilégio, né, estar aqui. Eu estava com saudade da igreja, porque esse tem sido um período difícil de trabalho, né? Como vocês podem imaginar, eu nem sei como me sentir exatamente em relação à nossa saída do Brasil, né? Nós vamos morar em Portugal. A maior parte das pessoas falam, não, quanto tempo vocês programaram, né? Vocês estão indo para lá porque tem mais qualidade de vida, né? E não é nada disso. Primeiro, que nós não programamos, né? Segundo, que não estou indo por nenhum motivo daqueles que são lógicos, qualidade de vida, segurança, trabalho, nada disso. Eu vou contar um pouquinho sobre isso. Esse ano, graças a Deus, eu tenho tido o privilégio de ouvir muito Deus, né, falando. Eu sei que Deus tem falado comigo numa frequência superior ao habitual, talvez porque esse ano tenha sido tão difícil por conta dessas escolhas, dessas mudanças, né? Talvez o ano mais difícil da nossa vida, né? Em termos de pressão, de carga de trabalho, de responsabilidade, de tudo isso, né? E de certa ansiedade, porque a gente não sabe exatamente o que é que nos espera, né? Apesar de eu estar preparado para dificuldades nesse momento. Então, assim, Deus tem falado muito, né? Tem época que só de ouvir uma música, virar o rosto, olhar uma pessoa, Deus fala com a gente. Tem época que não. Tem época que a gente tem que estar garimpando, procurando na palavra, orando para Deus conseguir falar, para a gente conseguir ouvir Deus falando, né? E nesse momento, nesse ano, não. Eu tive muita oportunidade, né, de ouvir Deus falando, né, talvez por conta de tudo isso. No início do ano, em janeiro, janeiro, eu comecei a orar praticamente numa frequência diária, sobre direcionamento. Eu falei, Deus, eu quero um direcionamento, eu não quero ter dúvida nenhuma a respeito da sua vontade, né? Então eu quero que o Senhor me mostre de uma maneira muito clara o que eu vou fazer.
Em termos de trabalho, talvez esse ano seja o melhor ano, né? Na minha juventude, né, eu já quis morar fora do Brasil, ter experiência em outros lugares, e isso praticamente sumiu da minha cabeça. Desde que o Isaac nasceu, que nós planejamos ter filho, a minha cabeça estava muito focada assim, olha, para mim, benefício absoluto para quem tem filho é morar perto de toda a família, dos avós, dos tios, de todo mundo, né? E não tinha mais pretensão nenhuma de ir embora para lugar nenhum, né? Nós estávamos morando no lugar que a gente queria morar, trabalhando no lugar que eu queria trabalhar, né? E as coisas estavam extremamente alinhadas na igreja, né, onde nós amamos, né, no trabalho que nós desenvolvemos. E gradativamente Deus começou a afastar as coisas do nosso coração. Na nossa interpretação, Deus estava mostrando, né, para mim isso foi muito claro, de que Ele nos tiraria de Belém. E eu falei, Deus, por favor, abre as oportunidades certas, porque eu não quero ter dúvida, né? Fecha aquilo que não faz parte da sua vontade, né? Aquilo que não está nos teus planos, e só abençoa as portas certas, as portas que o Senhor quer, né, que a gente siga. E na vida eu sempre lembro daquele verso de Provérbios que diz que 3 coisas na vida não voltam atrás, né, que é a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. E sendo assim, eu comecei, né, a buscar as oportunidades que apareciam. Portugal tinha sido uma experiência que nós fizemos há 3 anos, 4 anos atrás, de se inscrever num processo de validação de diploma. E no momento que eu estou mais atrapalhado no trabalho, né, cheio de tarefas, no meio de uma visita internacional no hospital, aí chega um e-mail que eu tinha que ir para Portugal fazer prova. Fui fazer a prova com muita tranquilidade. Cheguei na sala, agradeci a Deus, né, por estar ali fazendo a prova, por aquela experiência que estava sendo muito boa, e fiz a prova e não passei. Fiquei muito feliz, muito feliz. Falei, Deus, então eu já tenho uma certeza que essa porta não é mais a minha. E um dia eu estou esperando, né, dar o horário de 1 hora para eu ir para outro hospital. Fui apagar a caixa de entrada do meu e-mail, e o lixo eletrônico. E no lixo eletrônico tinha um e-mail da universidade, dizendo que tinha mudado o gabarito e que de repente tinha passado na prova. Aí mais uma vez, eu fui, fiz a prova, né? Fiz a prova com muita tranquilidade, acho que não existia ninguém mais tranquilo do que eu ali. Examinei o paciente, conversei com o paciente, né? Fiz ali o registro do prontuário no modelo lá que eles usam em Portugal. No outro dia fiz uma prova prática, aí como eu não gosto muito de prova prática, eu já estava nervoso, né, ali tendo que, né, responder ao vivo, né, para os avaliadores. Então dei uma gaguejada, que também não é muito típico de mim, porque eu não fico nervoso, né, muito frequentemente. E beleza, e saí de lá super tranquilo, né, e falei, bom, vai ficar na vontade de Deus, o resultado só ia sair em setembro, outubro, quando todo mundo terminasse o processo. E aí, na primeira semana de julho, né, eles mandaram o resultado que eu tinha sido aprovado, né? E sentimos essa orientação, eu já tinha orado, Deus, se o Senhor abrir a porta, eu vou seguir. E assim fiz, né? Nós decidimos ir, as coisas estão acontecendo de uma maneira que eu não gostaria, é rápido demais, eu não gostaria de ir ainda esse ano, né? Então, não está sendo como eu quero. E nessas oportunidades, Deus tem falado, não é como tu quer. Vai ser como eu vou fazer e como eu vou desenvolver as coisas. E no meio desse cenário, né, de conversar com muitas pessoas, de conversar com os meus chefes, né, com as pessoas que trabalham comigo, de me despedir, de conversar com a família, sempre alguém elenca, né, não, tem mérito, poxa, parabéns, você deve ser muito bom, né, ter estudado muito. E assim, tem momentos que eu acho que sim, tem momentos que eu acho que eu tive méritos, tem momentos, né, que eu fico mais humilde em relação, né, à questão de que Deus abriu a porta, realmente, mas sempre nesse contexto, né, pedindo que Deus esclareça algumas coisas, né, no meu coração, né, esclareça e use a palavra dele para me direcionar. E nesse contexto eu vou inserir o que eu gostaria de conversar hoje a respeito do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra. Na vida, eu não me sinto culpado, mas me arrependo de não ter estudado mais. Eu acho que uma das principais características que eu tenho observado
nesse contexto de ensino é que nós temos uma dificuldade extrema, eu inclusive, de entender conceitos com perfeição, de definir conceitos, de aprender postulados, teoremas, de conseguir enxergar a diferença entre uma coisa ou outra e de me aprofundar em raciocínios complexos. Então, isso é uma coisa que eu percebo que é uma grande falha nossa. Nós não podemos nos contentar mais com superficialidade, não podemos. A gente precisa ser mais arrojado em relação ao ensino, a gente precisa começar a colocar pingo nos is, a diferenciar as coisas e tentar entender o que é que a gente está vivendo, né? Dentro desse contexto, quando eu estava orando a Deus e dizendo: Deus, eu te agradeço pela oportunidade, eu te agradeço porque a gente vai conseguir construir uma história legal. Eu não sou uma pessoa muito arrojada, eu sou muito conservador, eu só tomo decisões quando eu tenho muita certeza daquilo, né? E essa decisão eu tomei porque, de maneira rápida, mais do que eu gostaria, porque Deus realmente confirmou no meu coração que a gente deveria fazer aquilo, né? E eu continuei falando: então, Deus, eu te agradeço, se eu não for agora, eu não vou mais, porque a gente precisa construir essa história, a gente precisa construir, né, uma identidade e tal. E nesse momento Deus falou uma coisa para mim que foi um grande diferencial na minha vida, que eu espero que eu carregue assim isso comigo para sempre. Deus falou: quem disse que a história é tua? Entendeu? Quem disse que é a sua história que você está construindo? Quem disse que você está fazendo um livro da sua vida? Isso aqui não é a sua história, isso aqui é a minha história. Esse filme aqui é o meu filme, e você e todos os meus filhos são personagens dentro desse enredo e participam desse enredo de acordo com a forma que eu julgar pertinente às suas características, ao seu chamado, à sua vocação. Então, na realidade, graças a Deus pelos estudos da própria palavra que nós temos feito, da cosmovisão, e inclusive os escritos do Francis Schaeffer, que versa muito sobre uma parte de cosmovisão, por uma abordagem um pouco diferente da que a gente usa habitualmente, a gente precisa ter esse contexto de que a história que nós estamos vivendo aqui é a história de Deus. É Ele que está escrevendo a história do mundo, da humanidade. Isso aqui que nós estamos vivendo é a história de como Deus está resgatando para Ele todas as coisas que Ele já ganhou o direito de conquistar na cruz. E nós somos partícipes dessa história. Nós somos coadjuvantes dessa história. Então, na realidade, isso precisa dar um senso de percepção para nós, para os adolescentes, que muitas barreiras que nós construímos são barreiras construídas na nossa cabeça. A história de Deus, Ele vai te colocar no lugar que Ele quer, no lugar que Ele acha pertinente, no lugar onde você vai ser útil. Para Deus, depois eu cheguei a raciocinar e falei: Deus, eu estou no melhor trabalho que existe, com uma idade muito baixa, eu tenho 31 anos, e tenho um cargo de importância na gestão do hospital. E eu falo: Deus, uma oportunidade dessa, via de regra, é uma oportunidade única na vida de uma pessoa. As oportunidades de acesso que Deus deu dentro da própria anestesia, dentro da questão de gerenciamento hospitalar, que é uma carência que nós temos no Brasil e no mundo, na realidade. E Deus falou novamente comigo a seguinte palavra: quem disse que para mim existem pessoas pequenas ou lugares insignificantes? Quem disse para você que se porventura você for para outro lugar e trabalhar no lugar menor, ou teoricamente ter uma posição menor, ou ter um alcance menor, quem disse para você que isso é menor para mim? Quem disse que na minha cabeça e no meu mundo e na minha história existe um lugar que eu considere não ser importante? E a questão de uma frase que eu li no livro, que na verdade, os guerreiros mais preparados para essa guerra, são os guerreiros que não querem lutar, que não fazem questão de estar no topo, mas que, na verdade, eles se posicionam em um lugar de sensibilidade a Deus.
Deus me corrigiu em relação a isso, porque quando Ele me colocou num cargo importante, há mais de 2 anos, Ele me colocou com um objetivo muito específico. E Deus falou comigo na época que a minha responsabilidade naquele lugar era ser luz, era trazer a presença de Deus para aquele ambiente. E eu confesso para vocês que no meio de muita pressão, no meio de muitas atividades, no meio de muitas pendências, claramente Deus falou para mim: o que você deveria ter feito, você não fez. E eu nunca vou privilegiar uma obra minha em detrimento de um filho. Eu só coloco um filho meu no lugar em que ele esteja preparado. Eu não vou colocar porque é bom para você, porque você atingiu o topo, porque você atingiu o sucesso, e nada disso. Eu vou colocar você numa posição quando você atender a necessidade minha pela qual eu estou te colocando naquele lugar. E obviamente que essa necessidade respeita, as nossas características, aquilo que nós gostamos de fazer, e a gente consegue encontrar paz no dia a dia. Então eu tenho visto que o conhecimento de Deus e a palavra de Deus nos coloca no lugar de muito equilíbrio, porque a palavra de Deus em nenhum momento ela romantiza a vida, em nenhum momento ela romantiza o servo, o crente, como se fosse uma pessoa perfeita, ou uma pessoa da qual Deus esperasse absoluta perfeição, e pessoas pela qual Deus se decepcionasse. Nós temos a nossa responsabilidade de obedecer a Deus, nós temos a nossa responsabilidade de cumprir a palavra, mas Deus não nos invalida, não nos despreza porque eventualmente a gente tem erros. Então Deus falou isso muito claramente comigo também. Não é porque você errou que eu estou tirando o seu prêmio, não é nada disso que eu estou fazendo, mas é porque o meu objetivo é que você aprenda a estar diante da face de Deus. É porque você aprenda, você vai estar preparado para estar em um lugar que para os outros pode ser um lugar de influência, quando você estiver preparado, mesmo no meio do caos, a ouvir a voz de Deus. Se você não estiver preparado para ouvir a voz de Deus em um lugar de caos, em um lugar de muitas interferências, em um lugar de muita velocidade, você não vai ser colocado em lugares de destaque e nem em posições de destaque. Então, na vida, nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar, ouvir Deus em primeiro lugar e acabar com essa imagem de sucesso superficial que as pessoas têm de sucesso. Como se dissesse assim: olha, o que Deus quer é te abençoar, e abençoar é ganhar dinheiro, é te colocar por cabeça e não por cauda, é não sei o quê, e te fazer prosperar, e te dar casa, e te dar carro, e te dar posição, e te dar influência. Isso é tudo consequência. Isso é tudo consequência. A gente não pode em nenhum momento começar a nossa vida pela consequência, nem para o que é bom e nem para o que é ruim. Dentro desse contexto, Deus tem mostrado para a nossa igreja, particularmente, o quanto nós não podemos permitir que as filosofias atuais e vigentes da nossa sociedade permeiem o nosso modo de pensar. Nós estamos vivendo um mundo hoje de interferência de várias filosofias, de liberalismo, de racionalismo, de granchismo, de comunismo, de catolicismo, de teoria também das igrejas evangélicas, muitas que não vêm de Deus, e a gente não pode, e o principal de tudo, que é o humanismo. É o humanismo que mostra que o homem, na realidade, ele é a medida de todas as coisas, que na realidade tudo é matéria, tudo é energia, as coisas são como hoje por uma série de processos químicos, de adaptações, de evoluções, de seleção natural, de uma série de coisas, e assim que nós surgimos, assim nós fomos formados, e você é a medida de todas as coisas. Aquilo que você disser que é importante, aquilo que você construir como padrão de vida para você, como sonho, como referencial, isso você constrói, e isso que importa na vida. É assim que a sua vida vai ser feliz, você vai alcançar seus objetivos, você vai conseguir ter a quantidade de dinheiro que você julgar necessária, a sua independência financeira, você vai se sentir bem consigo mesmo, porque hoje todo mundo é obrigado a se sentir bem consigo mesmo. Todo mundo é obrigado. E você prejudica casamento, porque o que importa é você se sentir feliz. Você não trabalha direito porque você não gosta desse trabalho, não é o que você nasceu para fazer.
e a gente constrói uma filosofia de vida que despreza que nós temos valores absolutos e que partem de um Deus que é criador, que é um Deus pessoal, que é um Deus vivo e que é um Deus que trabalha no nosso dia a dia. É um Deus que interfere na nossa vida. Deus, ele é um Deus pessoal, e a Bíblia é clara em dizer isso em vários momentos, quando ela diz ali que, vamos supor que Deus, ele estende as suas mãos para nos abençoar. Deus não tem mão, Deus é espírito. Então, quando a Bíblia diz que Deus tem mão para abençoar, significa que ele usa esse retrato. Mão é atitude, é influência, é prática, significa que Deus influencia na nossa vida. E por isso não existe barreiras para nós. O que tem que montar o quebra-cabeça da nossa vida, a nossa vocação, o nosso chamado, é a percepção do que Deus quer para nós, do filme, onde Ele quer nos posicionar, onde Ele quer nos inserir, como é que nós devemos ser nesse cenário. Eu sempre digo isso e repito, porque é uma coisa que me ajuda a viver, porque Deus nos chamou para ser parecidos com Ele, para viver a vida, em um processo de transformação, de forma que a gente se torne parecido com Ele. Então, que as nossas percepções sejam humanizadas, que as nossas percepções elas sejam aguçadas e que a gente tenha a capacidade de ver e de enxergar a vida de uma maneira parecida como Deus enxerga. Certo? Então, lembrando que essa transição desse modelo judaico-cristão de pensar que é centrado em Deus como uma realidade, como Deus vivo, criador absoluto, tá? A verdade final para nós sempre foi Deus. Como isso tem sido modificado pelo tamanho que o homem quer dimensionar a vida, isso tem feito com que a nossa vida ela se torne absolutamente relativa e as nossas decisões todas sejam embasadas naquilo que é melhor para nós em um determinado momento do tempo, em um determinado momento da história, com um determinado pessoas que fazem ali o pool da nossa rotina, do nosso cotidiano. E a vida não pode ser assim. A gente não pode ter valores relativos, porque isso leva a nossa vida a esse caos que é hoje. Isso leva a gente a achar que eu posso abortar um bebê, porque afinal eu preciso pensar em mim. Coitado dessa criança que daqui a pouco vai morrer e vai crescer aleijada. Coitada da vida, não vale a pena para ela. Porque a vida só é boa quando eu tenho 1 milhão na conta, uma casa bonita, uma esposa perfeita e um trabalho dos sonhos. Então deixa esse idoso morrer aqui, porque eu vou cuidar do idoso que já está em fim de vida, a vida nem vale mais a pena para ele, ele não produz dinheiro, ele não produz trabalho, ele não compra nada, ele só é ali um peso, um custo elevado para o plano de saúde, para o SUS, para seja lá o que for, para o governo, para a família que tem que cuidar daquela pessoa. E tudo vai se tornando relativo quando a gente opta a colocar a vida com o nosso peso e com a nossa moeda, porque as coisas elas sempre vão se definir por aquilo que é mais cômodo, melhor e que nos faz mais felizes naquele momento. E a vida não é assim. Nós não escolhemos a realidade do Evangelho porque é tão lindo viver o Evangelho. Em primeiro lugar, e o que nos fez confrontar a nossa vida com o Evangelho foi a necessidade de encontrar algo que seja real. O que faz a gente ter tropismo pelo Evangelho, em primeiro lugar, é a verdade. É saber qual é a verdade, algo do qual nós não vamos fugir, em que em algum momento da vida a gente vai precisar se deparar, em algum momento da vida a gente vai precisar parar e ver se o que a gente está fazendo vale a pena, em algum momento a gente vai se confrontar com a morte e pensar naquilo que vai vir depois, naquilo que vai vir no porfir, se existe de fato ou não alguma coisa depois disso que a gente vive. Então nós não temos como relativizar as coisas, nós precisamos seguir uma linha do Evangelho, uma linha de busca pela verdade, porque a gente precisa da verdade e não apenas de uma mera comodidade, e a gente não pode transformar a sociedade ao nosso bel prazer e aquilo que é melhor e mais cômodo, tá? Porque uma vida de relativização é uma vida em que a nossa moral, é uma vida em que os nossos valores eles são mutáveis, e a gente tem uma Bíblia, a gente precisa desenvolver um conhecimento que mostra que a vida não é assim. Nós não temos condições de escolher todas as coisas ao nosso bel prazer, certo?
Então, a Bíblia, ela nos ajudou a construir liberdades, né? Na medida em que ela mostra em que a vida tem valores absolutos, na medida em que a Bíblia mostra que o homem ele é posicionado na criação de uma maneira especial e de uma maneira peculiar, né? Que a vida tem valor intrínseco, que o valor da pessoa não está vinculado ao que ela faz ou ao que ela tem, ao país que ela mora, ou seja lá o que for, mas que a vida dela tem valores baseados ali na palavra de Deus, nos conceitos de Deus, na doutrina de Deus e na maneira especial com que Ele nos criou. Eu queria ler alguns versos. O primeiro que eu queria ler, ele está em Êxodo 4:20. Eu queria que nós carregássemos isso na nossa vida como uma percepção de como se enxergar. Êxodo 4:20 diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo. 22. Dirás ao Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixarei meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho e teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor. Eu acho que eu me perdi. Não, eu acho que eu me perdi na escolha do verso. Deixa eu confirmar aqui. Não, perdão, é porque eu comecei no 21. É um detalhezinho aqui do final do verso 22, é o único que eu vou ler. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, e fê-los montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Preste atenção nessa palavra, bordão de Deus, o cajado de Deus. O que é que isso significa nesse contexto? Quando Deus chama Moisés e diz que ele vai liderar a saída do povo do Egito, Moisés diz: mas eu não sou ninguém, eu não sei falar, eu sou pastor de ovelhas aqui há 40 anos, né? E nesse momento Moisés estava segurando esse cajado, esse bordão, e Deus fala assim: está vendo esse cajado que está na sua mão, do meio? Esse cajado aí, provavelmente ele já tinha bastante tempo. Esse cajado, provavelmente, ele já usava, né, na sua atividade de pastor, né, que é como se hoje a gente usa uma muleta, um terçado, ou seja lá o que for. Naquele momento ele usava esse cajado, provavelmente para juntar as ovelhas, que é um objeto inanimado, é um objeto morto, é um pedaço de vareta, de madeira, né, que não serve para nada, senão quando ele é utilizado ali na atividade do pastor para gerir aquela atividade. E Deus fala assim: olha, está vendo esse cajado que está na tua mão? Joga ele no chão e vê o que acontece. E quando Moisés joga o cajado no chão, ele vira uma serpente. E quando Moisés pega o cajado de volta, aquele cajado vira um pedaço regular e normal ali de madeira. E depois, esse cajado é o que Moisés utiliza para abrir o Mar Vermelho, é o que ele utiliza para fazer com que a água ali do Egito virasse sangue, é o que ele utiliza para tirar a água da rocha. Então sempre esse cajado, ele está ali cercando os momentos em que acontece algum milagre que Deus opera no arraial ali do povo que está fazendo esse trânsito, né, para a terra prometida. E aqui é muito interessante quando ele fala isso, porque ele diz: e Moisés levava na mão o bordão de Deus. Se você quer ter valor na vida, você tem que pensar exatamente nesse jeito. Não importa o que eu faço, a minha atividade, o que vai fazer com que a minha vida ela esteja
alinhada com a vontade de Deus e com o poder de Deus, é quando eu compreender que esse bordão que eu seguro na mão, ou quando a minha própria mão, ou quando a minha própria voz, ou quando a minha própria família, o jeito que eu cuido do meu filho, da minha esposa, o jeito que eu trabalho na igreja, quando aquele pedaço de pau, de bordão, de cajado, ele passa a virar o cajado que é de Deus e não mais meu. Então, quando você diz, Deus, a minha mão está à disposição aqui, né, como médico, quando as minhas decisões estão à disposição do Senhor, né, como governante, quando a minha voz está à disposição do Senhor como pastor, né, quando os meus pés estão à disposição na tua obra, quando a minha voz está ali ensinando meu filho, quando levantar, quando sentar no almoço, no jantar, quando a minha vida ela estiver sendo utilizada como o cajado do Senhor, como uma coisa sem valor intrínseco, inanimada, morta, mas que pertence a Ti, aquilo ali é ferramenta de Deus. E isso a gente pode fazer e chegar em qualquer lugar. Que a nossa vida comece a ser posicionada dessa forma. Que a gente compreenda, Deus, me coloca no lugar que o Senhor desejar, na posição que o Senhor desejar, na atividade que o Senhor desejar, e que a minha vida simples, limitada, com os meus recursos limitados, com a minha potencialidade limitada, tá? Com os meus objetos inanimados, tá? E sem habilidades intrínsecas, eles comecem a ser utilizados pelo Senhor, independente de onde for e em que área seja. E você vai ter a segurança de que, independente da sua tarefa, do grau de merecimento que você julga ou não ter, do grau de afinidade que você julga ou não ter, que você compreenda que nós somos parte, né, e protagonistas e coadjuvantes do filme, do enredo de Deus que está construindo. E esse filme, ele é de vitória. Deus, ele não perde nenhuma batalha. Deus, ele não entrou nessa história para perder. Então a Bíblia ela é muito clara de que, desde o momento em que Jesus morreu na cruz, desde o momento em que ele construiu o plano dele de redenção para o homem, né, o final já era de vitória. E nós não podemos, como cristãos, interpretar o mundo de uma maneira diferente, um mundo que jaz no maligno, de um mundo que está piorando, porque Deus diz que ele está tomando para si todas as coisas, até que o dia ele vai determinar o desfecho final e até a morte vai ser subjugada por ele. E a gente vai viver eternamente com Deus. Então, esse ponto, né, esteja à disposição para atuar na história de Deus. Não despreze aquilo que você tem à mão. Por mais que pareça um pedaço inanimado de madeira, que não serve para nada, mas coloque tudo que você tem à disposição de Cristo, né? Aqui vou ler 1 João, capítulo 2, 1 e 2. E diz o seguinte: 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E lembrar aqui que nós não vivemos um utopianismo, como se a gente tivesse pretensão de ser perfeito, né? Mas que a nossa vida, na realidade, ela precisa estar sujeita ao Espírito Santo, que a gente esteja sensível à voz de Deus continuamente, que a gente saiba que nossos erros, as nossas falhas, não nos inabilitam para a nossa fé, elas não nos inabilitam para viver a vida que Deus tem para nós, que a vida que Deus tem para nós, ela é sempre a melhor, tá? Porque Deus ele não desampara os seus filhos, mas Ele atua e é presente no nosso dia a dia, tá? Na nossa vida. E concluindo assim, é por isso que nesse momento, né, de mudança muito importante para a nossa família, apesar de tudo, eu estou muito tranquilo. Sei que mudanças, elas trazem dificuldades, né, em si,
adaptações, culturas diferentes, mas inclusive ainda, a nossa oração para Deus é a mesma, que Ele continue abrindo as portas certas, que Ele continue fechando as portas certas. Não sei nem o que vai acontecer quando a gente vai chegar lá, não sei ainda nem que cidade exatamente nós vamos fazer morada definitiva depois desse período de adaptação, mas continuo orando para que a gente esteja sensível à vontade de Deus e observando atentamente onde é que está o caminho em que Deus trilhou para nós. Tá? Queria também aproveitar a oportunidade de agradecer ao PF APM, que são minha família, agradecer Pastor Felipe, Pastora Mônica, mas não, se eu chamar eles assim parece que eu estou falando de outra pessoa. Agradecer eles, agradecer ao conselho da igreja, agradecer ao Instituto Aviva, agradecer à igreja, pedir desculpa aí por a nossa dificuldade de tocar alguns projetos, mesmo por uma certa limitação e tempo. Queria também agradecer ao pastor Cacheado, ao pastor Max, ao Isonel e a Neuza, que também nos apoiaram muito nesse momento, ao Dudu, com quem nós compartilhamos a coordenação da IBD esse ano. Então agradeço mesmo por todas as oportunidades, continua sendo a minha igreja, mesmo ali longe, e tenho certeza que todas as limitações que nós temos ou são impostas, normalmente são impostas pela nossa própria percepção, mas que a igreja e cada um tenha a segurança absoluta de que Deus ele está à frente, que Ele quer estar à frente, que a gente possa se submeter à vontade de Deus a cada dia, sem medo, sem medo, apesar de todo o trabalho que faz parte do nosso métier, de organizar as coisas, de pensar, de buscar, de orar, todos os momentos em que eu precisei tomar uma decisão importante na minha vida, desde novo, foi sempre Deus que coordenou, então oportunidades que eu tive de cruzar para caminhos diferentes, Deus precisou me ajudar a dizer, não, o caminho certo é esse aqui, não te confunde, e que a nossa vida ela possa ser assim, inclusive numa esfera diária, que não só nas grandes decisões da vida, mas que no dia a dia, na maneira de viver, na maneira de perceber as oportunidades que a gente tem, de experimentar os momentos, de usufruir da nossa família, que a gente possa ter todos esses momentos, a nossa percepção muito aguçada, para que a gente não perca as melhores oportunidades da vida, que via de regra são oportunidades que acontecem nos momentos mais simples, e que no dia a dia vocês possam estar percebendo isso. Uma coisa que Deus me falou e me cobrou muito, sempre, é que tenha cuidado com as palavras, agradeça sempre ao que Deus está dando, e o que Deus falou muito claramente para mim foi assim, Deus não dá nada ruim, nunca, tá? Tudo que Deus dá é bom, então agradeça, por mais que você tenha dificuldades em algum caminho, tenha muito cuidado com as palavras, tenham sempre uma confissão, de fé a Deus, e agradeça, para que Deus ele tenha a oportunidade de estar sempre agindo e sempre à frente de todas as coisas. Amém. Pastor, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas o Felipe falou com a categoria de um mestre daquilo que a gente havia falado no início do culto. 5 pães e 2 peixinhos, um cajado, não importa. O Senhor, Ele quer te usar com aquilo que você tem na mão para fazer algo que é do plano dEle, já é o plano dEle. Eu gostaria de saber se tem aqui no meio da nossa igreja alguém que gostaria de passar a viver a sua vida de acordo com o plano dEle. De repente você está em dúvida, querendo viver a sua vida de acordo com a sua própria vontade, mas esse é um momento onde nós fomos confrontados com palavras que dizem assim, o certo e o errado não está na nossa cabeça, ele já foi definido, é de acordo com a vontade de Deus. Deus definiu o que é certo e o errado. Você hoje tem a oportunidade de decidir por traçar, conduzir, continuar a sua vida a partir de hoje de acordo com a vontade de Deus.
Eu quero saber se no nosso meio tem alguém que gostaria de vir aqui à frente e marcar esse novo recomeço com o Senhor. Se você quiser dar um passo de fé e dizer assim: Jesus, eu quero, a partir de hoje, eu quero aprender mais de Ti, eu quero largar essa minha vida do meu próprio eu, do meu próprio conhecimento pessoal, e eu quero viver a vida que o Senhor planejou para mim, aprender mais de Ti, Senhor. Se você quiser tomar essa decisão nessa noite, eu te convido para aceitar Jesus como teu Salvador. Mas principalmente, antes de ser o teu Salvador, eu convido para que você aceite Jesus para ser o teu Senhor. Senhor, aquele que comanda, aquele que guia, aquele que dita as regras, porque é isso que Ele quer fazer. Amém? Se você está nos assistindo também, gostaria de tomar essa decisão, você tem a oportunidade de assim: basta, a partir de hoje, a minha vida vai ser pautada pela palavra de Deus. Aqui tem jovens e adolescentes que escolheram e disseram: eu não quero viver de acordo com a minha vontade, não é o meu eu que interessa, interessa a vontade dele. Eu quero aprender mais dele, eu quero aprender daquele que criou o céu e a terra. Quem sou eu, com a minha filosofia, para achar que eu sei alguma coisa diante daquele que criou o céu e a terra? Que isso possa servir de exemplo para a tua vida, e que você possa conduzir os teus passos de acordo com a vontade do nosso Deus. A gente vai orar, a gente vai encerrar o nosso culto muito feliz, muito felizes, muito agradecidos a Deus por tudo que Ele fez aqui no nosso meio. E antes de orar, eu gostaria de convidar algumas pessoas que irão compor a nossa equipe, que já disseram sim. Algumas estamos namorando ainda, mas outras já disseram sim. Eu vou pegar o meu cajado, eu vou pegar os meus 5 pães e 2 peixinhos e vou colocar à disposição do Senhor, para que Ele possa, sei lá, alimentar uma multidão, abrir um mar vermelho, não importa, Ele vai usar. Eu gostaria de chamar aqui algumas pessoas que comporão a equipe da Micad, chamar logo o Wellington e a Michele, se colocar à disposição do Senhor. Vou chamar logo, que é para não dizer não, para não dar tempo do inimigo. Pode vir aqui na frente. Vou chamar também o Luiz e a Milena. Cadê o Luiz? Está ainda aí? Já foi? Está ali. Pode vir aqui na frente, Luiz e a Milena. Tá bom. Pode vir também. Família. Papai, mamãe. E também eu gostaria de convidar aqui o Wellington Apolo e a irmã Roberta, pela graça, pela fé. Eles não sabem nem o que eles vão fazer. É porque eu já vi 5 pães, eu vi 2 peixinhos. Aí eu falei para ele: olha, Senhor, tem alguém ali que tem. Eles vão, é só pegar. Pode vir o filho também. Aquele ali é ele que tem os 5 pães e os 2 peixinhos. Nem falou nada pro pai dele e pra mãe, mas eles têm. E eu gostaria de chamar aqui na frente o Ângelo também. O Ângelo, que é o líder. E o grupo, o Ministério Onda vai ser representado pelo Ângelo. Pode vir mais aqui. E esses aqui são um exemplo para vocês, que a gente já conversou, que está em dúvida, está pensando. Se você quiser, você que está chegando agora na igreja, quiser encampar junto com a gente, né? Os nossos sábados, eles serão sábados na igreja, para os adolescentes. Aula de karatê, o xadrez, a dança, a arte, a mídia, a educação. Não importa, o adolescente ele pode passar o sábado na igreja aprendendo,
trabalhando, servindo ao Senhor. E na educação, o Ângelo, o Ministério Onda, também, todas as meninas. Esse aqui é um grupo, a Ágata, mas a Ágata já apresentei, a Ágata está lá, já está empossada, né? Que é a líder do grupo de dança, tá bom? A gente vai orar, em seguida o pastor Mauro vai dar um aviso e a gente vai encerrar o nosso culto, agradecendo ao Senhor. Se vocês quiserem, puderem se ajoelhar, podem ficar de joelhos, tá bom? Pai querido, nós sabemos, Senhor, que nós não somos nada. Tudo nós dependemos e carecemos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas aqui estão pessoas que se colocaram à disposição do Teu reino para fazer a Tua obra, Senhor. Ah, Deus, com tão pouco, pequeno talento, porque como disse o Felipe, às vezes a gente pensa que tem o conhecimento, mas o conhecimento não é nosso, é do Senhor. Com seus corações, com o pouco que eles têm nas mãos, eles se colocam diante de Ti, Senhor, para fazer a Tua obra. O que eu te peço encarecidamente pela Tua misericórdia é que o Senhor multiplique e faça disso algo tremendo, que através da vida deles, Senhor, esses adolescentes, esses jovens, eles possam de fato ser abençoados, e que não só aqui na nossa congregação, mas em muitos outros lugares, Senhor, esse momento de se colocar diante de Ti e apresentar a Ti o que eles têm nas mãos, ele possa ser reverberado por muitos outros locais, e que o Teu nome ele seja engrandecido através da vida deles, Senhor, e que por causa desse ato de humildade, de disposição, ainda muitas outras pessoas também se coloquem à disposição para fazer a Tua obra. Estamos aqui, Senhor, para Te servir, Pai, com aquilo que nós temos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, não deixa que isso venha colocar limitação, porque como já foi dito aqui nessa noite, o Teu plano ele é perfeito, e o Senhor ele chama aqueles a que Ele quer usar, e Ele usa, Ele transforma, e não importa o que nós temos nas mãos, Tu podes fazer grandes milagres, e é isso que nós queremos ver, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, para o engrandecimento do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja colocado no mais alto nome, no mais alto trono, para que as pessoas possam ver e crer que nós estamos nos colocando diante da presença de um Deus que é vivo, que é poderoso, que é fiel, que é verdadeiro e que vale a pena. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Acho que só precisava desse empurrãozinho. Então recebe. Não vamos brigar. São dois Wellington, mas um é o Apolo. Paz, irmã. Deus abençoe. Bom, não tendo agora o pastor Mauro, pastora Axa, com a palavra. A paz do Senhor, igreja. Nós queremos apresentar para vocês aqui rapidamente uma programação do mês das crianças, né, que é o mês de outubro agora. A partir do próximo domingo, nós já teremos aqui a tia Jo, uma missionária com larga experiência no campo missionário. Ela esteve na África mais recentemente, mas já passou por todos os continentes. É paraense, é daqui da nossa terrinha, tem desenvolvido o ministério dela para Balneário Camboriú, né? E dia 12 é sábado, dia das crianças, e a gente vai ter uma programação específica lá no campus. A Axa vai já detalhar um pouquinho para os irmãos, e segue-se alguns cultos com as temáticas muito importantes que as crianças precisam estar aqui conosco.
Paz do Senhor. Olá, galerinha, papais. aqui é a tia Jo e a minha turminha. Olá. Estamos prontos para fazermos uma linda festa para Jesus em Belém do Pará, nesse dia 6 de outubro, comemorando o mês das crianças. Vem, fica atento no endereço, ao horário. Vai ser uma noite inesquecível. Papai, mamãe, crianças, vovô e vovó, vem todo mundo. Vou levar Bafana, Juquinha, Aninha, soldados, animais. Vai ser lindo. Te vejo lá, Belém do Pará. Esse local é a DPA. Então, pessoal, venham, porque vai ser incrível mesmo. Essa missionária, ela viaja o mundo todo, tem vários projetos sociais fora do Brasil, no Brasil também, tem em Macapá. Então, ela está indo para Macapá para um congresso e vai passar aqui por Belém, vai dar um cheirinho na gente, né? Vai ser só um dia à noite, domingo à noite, o próximo domingo. Então, quem tem criança perto? Vizinho, sobrinho, filhos. Então, traz essas crianças para serem ministradas, para receberem uma palavra com muita sabedoria, com muita inspiração espiritual. Então, a tia Jo, nós vamos vir falar sobre menino. Deus fez menino e Deus fez menina. Né? Nós vamos falar muito com as crianças sobre a questão da identidade delas. As nossas crianças estão confusas, estão precisando desse esclarecimento, né? Elas são bombardeadas pela TV e nós precisamos conversar com as crianças. Eles vão ter durante o mês de outubro todinho um tema relacionado à identidade. Dia 12 de outubro, feriado, ninguém vai estar trabalhando nesse dia, né? Vai ser folga para todos. Vamos para o campus Aviva, né? Maravilhoso o nosso campus. E vai ser um dia bem diferente do dia da família, porque nós vamos ter chá de bonecas no campus para as nossas meninas, encontro de carrinho para os meninos, e os pais vão ter um espaço para eles, para um bate-papo, que eles vão ser ministrados também. Vai ter um momento ali incrível. Depois vai ter algumas oficinas de pais com os filhos. Então, o pai que esqueceu, não lembra mais como é que faz brincadeira, né? Como é que faz carrinho, faz pipa, vai lembrar como é que é. Vai ser um momento incrível, tá bom? Durante o mês de outubro inteiro, teremos programações incríveis com as nossas crianças. Todo domingo à noite, atenção, papai e mamãe, cada domingo nós teremos uma programação muito especial, tá? Todos os cultos infantis. Então, participem. No campus é necessário fazer inscrição, porque nós temos as oficinas, temos o lanchinho que nós vamos oferecer para as crianças. A refeição, vocês é que vão levar, o papai e a mamãe vai levar a refeição do almoço para a sua família, mas nós vamos oferecer o lanchinho e material da oficina. Por isso que a taxa é R$10 por participação, tá bom? A inscrição está sendo lá atrás. Levanta a mãozinha aí, Samira. Suzane. Então, só vai poder entrar quem está inscrito, tá? Papai, mamãe e seus filhos. Quem quiser ir trabalhar também pode ir. Também precisa fazer inscrição para a gente saber exatamente quantas pessoas vão participar. Então, tragam seus filhos, participem, eles vão ser edificados. Todas as ministrações, nós oramos muito antes, durante esse primeiro semestre, e Deus foi nos dando cada palavra, né? As nossas crianças precisam ouvir, precisam desse ensinamento. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pés. Uma salva de palmas para esse trabalho tão lindo. Glória a Deus. Eu quero te convidar a colocar assim as suas mãos, olha, em posição de que Deus vai lhe entregar algo pela fé. Não é, volto a dizer, não é como moeda de troca, mas como uma relação de pai e filho. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa reunião maravilhosa, onde nós podemos te cultuar, nós podemos, Senhor, te celebrar com louvores, ouvir a tua palavra, Senhor, que nos impactou. E que nós possamos realmente, Senhor, pegar o nosso cajado, pegar os nossos pães, nossos peixinhos, Senhor, e a nossa vida, a nossa existência, e colocar, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus. A graça
do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja que vai morar no céu, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada em nome de Jesus.